você queira passar muito rápido em uma certificação, alguma prova, algum concurso, e você tem pouco tempo para estudar. É justamente isso que eu vou te ajudar a fazer. E saiba já que é possível você sim passar em alguma prova que você queira, estudando pouco e aprendendo muito. Essa é a K. Inclusive, eu passei em uma certificação que as pessoas levam em média 60 dias de estudo, ou seja, 2 meses de estudo, em apenas 2 semanas, em apenas 14 dias. Te adianto que você precisa ter um método muito claro e validado para você conseguir fazer isso, porque geralmente as pessoas acabam postergando os estudos, então elas estudam de maneiras que não faz muito sentido. Principalmente eu vou te mostrar alguns pontos aqui que são essenciais para você aprender muito rápido, com estudos psicológicos, né, estudo de comportamento humano, que eu sou fascinado por isso. Pode surgir a dúvida que já surgiu em alguns outros comentários, que eu era superdotada e não, eu não sou superdotada, tá? Inclusive eu tenho muita dificuldade em aprender, justamente por isso que eu criei um método que me ajude a entender as coisas mais fáceis. Porque eu demorava muito tempo para aprender o conteúdo, eu tinha pouco tempo de estudar realmente, porque eu era atleta, e atleta geralmente não tem tempo muito pra nada. Não podia aplicar nos meus estudos, tinha que ir com nota boa, porque meus pais me cobravam, e simplesmente eu tava em um colégio particular. E nesse colégio particular as pessoas já eram muito mais inteligentes que eu, e o conteúdo já era muito mais pesado. Então eu acabei me lascando um pouquinho ali pra aprender, então eu tive que me virar aos poucos, e eu consegui fazer esse feito. Não sabia que era um método, até eu tentar para a certificação, mostrar para as outras pessoas que aplicaram o mesmo método, e elas passaram em pouquíssimo tempo também, 2, 3 semanas de estudo. Quando eu ia aprender as coisas, eu sentia uma incapacidade, porque meu cérebro parecia que doía nessa região. Então, logo quando ele doía, eu desistia de estudar e começava a me sentir burra, incapaz, e enfim, era um choro toda vez quando eu ia aprender, principalmente matemática. Agora eu já tô me dando bem com as matemáticas, principalmente por esse método, e descobri novas formas de estudo, realmente. Já me conta aqui embaixo, só pra isso aqui não virar um monólogo, o que você tá estudando, o que você tá tendo mais dificuldade aqui embaixo, porque eu quero muito saber. E eu gosto dessa troca, realmente, né, interações aqui com vocês. Imagine que você tem 30 dias para estudar para um concurso e você aprende o conteúdo agora, exemplo desse vídeo, e você nunca mais vê ele. Então vai acontecer uma coisa chamada de curva do esquecimento. Quando chegar no dia da sua prova ali do concurso, você simplesmente não vai lembrar de nada. Você pode até lembrar do que você estudou, como que era a anotação que você fez, mas você não vai lembrar do conteúdo. E é justamente por causa desse estudo de curva do esquecimento. Como faz para reverter isso? A gente reverte isso de algumas maneiras, principalmente repetindo esse conteúdo. Nós, seres humanos, temos uma capacidade, uma incapacidade de aprender ou memorizar as coisas de apenas 2 maneiras. Por exemplo, o nosso cérebro ele entende que tudo que nós vemos é informação. Então, por exemplo, eu estou vendo esse livro é informação, essas luzes, tudo aqui é informação. E ele vai se concentrar nas coisas que mais chamarem a atenção dele. Exemplo, se eu pegar essa luz e colocar ela no modo verde, você vai começar a prestar atenção somente no modo verde. Você não vai prestar atenção que aqui atrás tem uma parede. E é justamente isso que o nosso cérebro faz com as outras informações do nosso dia a dia. Ele pega as outras informações e fala, não me interessa, vou me interessar somente por aquilo que eu achar mais importante. Como ele julga que é mais importante as coisas, quando a gente vê muito, ou quando aquilo causa um impacto emocional extremo na gente. Por isso que geralmente acontecem os traumas da infância, porque a criança ali ela é muito frágil e tudo vira trauma, basicamente. Primeiro ensinamento então que você já sai desse vídeo, muitas das vezes aprendendo uma coisa que vai assim explodir seu cérebro. Você precisa revisar para aprender. Revisando, você consegue aprender muito mais rápido. Ah, Gabriele, mas eu já sabia disso. Os professores viviam me falando que eu precisava fazer resumo. Ok, mas eles não te falavam a segunda coisa. Uma das piores maneiras, assim, de você aprender é com estudos passivos. Quais os estudos mais passivos? Videoaulas, ou aulas, né? Então, só uma pessoa fica falando, tipo, agora nesse vídeo. Se você não comentar, vai ser um vídeo que você vai passar batido. Você vai terminar de assistir, vai para outro e simplesmente nada mudou. Agora, se você comenta, se você força o seu cérebro a entender mais, ele começa a ser ativo. Então, quanto mais esforçar o seu cérebro, quanto mais esforço você fizer, mais ativo o estudo. Assistir videoaula somente com uma coisa passando na sua frente, totalmente passivo. Anotar já começa a ser um pouquinho mais ativo, mas ainda assim é passivo porque você não está forçando o seu cérebro a entender e compreender. Você fosse, né, imprimindo ali o texto, então você vai reescrevendo. Como que seria totalmente ativo? Até trouxe alguns estudos, todas essas coisas que eu estou te falando aqui, elas são completamente fundamentadas em pesquisas, estudos científicos, tá bom? Então, a recordação ativa, que é Ative Your Recall,
Então você imagine que você pega um caderno, você abre ele e você fala a frase. Então, pequenas frases com um grande significado. Você fecha e tenta lembrar. Pequenas frases com grandes significados. Ok. Isso, ok. Fiz um estudo ativo. Agora, você vai relembrar desse estudo várias e várias vezes. Esse Active Recall, o impacto de cada estratégia é de 70% a 80%. Então, é um impacto muito grande. Se você junta tudo, vai dar, muito mais efetivo o seu estudo. O próximo já entra na revisão espaçada, que é o que eu acabei de te mostrar, de você revisar várias e várias vezes. Esse vai de 65% a 75%. Eu te mostrar a diferença, que de recordação ativa, então o Active Recall, ele é de 80%, né? Agora, a releitura passiva comum, então você só reescrever, você só assistir videoaula, é de apenas 20%. Então é muito pouco, é muito baixa a eficácia que você tem nesse estudo. Então pega seu papel e sua caneta para você anotar, para você relembrar, né, para você não esquecer, porque aqui você vai estar se esforçando para entender, porque não tem nada visual passando na tela, você vai ter que ouvir e escrever, então é um dos métodos. Se você quer passar rápido, você vai começar entendendo e filtrando onde está seu maior calcanhar de Aquiles. Por que entender o seu maior erro, ou onde você tem mais dificuldade? Porque como você tem pouco tempo de estudo, acredito eu, você precisa matar primeiro aquele conteúdo que você tem mais dificuldade. E assim você não perde tempo, porque você vai direto onde você tem dificuldade e vai eliminando o resto. Se der tempo, você volta para entender ou compreender melhor aqueles que você tem menos dificuldade. Ok, filtrou o conteúdo, encontrou. Por exemplo, vou colocar ali que a minha maior dificuldade, vou dar um exemplo, seria a regra de 3. Eu pego esse conteúdo e começo a fazer questões sobre regra de 3. Então você vai pegar esse conteúdo que você tem maior dificuldade, pode fazer simulados, pode... ou se você já sabe, né, que é o conteúdo que você tem maior dificuldade, geralmente a gente já sabe, você tenta identificar dentro dele o que compõe ao redor. Por exemplo, né, vamos supor que regra de 3, eu não sei o conteúdo que abrange isso, mas vamos supor que teria um outro conteúdo da matemática que abrangeria essa parte de regra de 3. Então eu começaria por esse conteúdo mais denso e iria afunilando. Entenda que seria como se fosse um funil. Você coloca ali todos os conteúdos que você tem que estudar, você afunila para o conteúdo menor. Ah, entendi que o conteúdo menor é sobre tal coisa. Ah, vou identificar dentro dessa tal coisa aqui que tem mais ainda que eu tenho dificuldade. Então seria dentro da matemática em geral. Ah, eu fui para a matemática mais básica. Da matemática mais básica, regra de 3. Na regra de 3, eu identifico ali, então, e começo a estudar sobre a regra de 3. Você vem afunilando e depois você vai voltando, abrindo de volta para você identificar mais temas e estudando os outros temas. Quando você estiver fazendo questões, sim, questões em vez de videoaula, você vai começar pelas questões. Você vai identificar ali como resolver as questões, focando em eliminar alternativas. Então, eu tenho um método de que eu mostro como você vai eliminar a alternativa. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo aqui explicando tintim por tintim como que faz. Mas agora, para postergar muito esse conteúdo, né, para não deixar ele muito comprido, eu não vou explicar. Mas aí você chega em 2 alternativas. Ali fazendo as questões, então, você vai entender que você tem mais dificuldade dentro dessa questão do tema ali que você já tem dificuldade. Então, por exemplo, vamos supor que surge ali 5 palavras que você não sabe, ou que tem dificuldade, por exemplo, se eu pego o exemplo ali da regra de 3, seria alguma coisa sobre porcentagem. Eu tenho alguma dificuldade sobre decimais, alguma coisa sobre multiplicação. Então você vai pegar esses temas que você tem mais dificuldade e você vai pegar e vai jogar no aplicativo de revisão espaçada. Esse aplicativo de revisão espaçada, ele vem justamente para trazer ali mais confiança e simplesmente você ver em vários momentos, para não acontecer a curva do esquecimento. Você viu uma vez, nunca mais viu, cai, nunca... O conteúdo não é aprendido. Você vai ver uma vez, vai ver de novo, vai ver uma vez, vai ver de novo. E simplesmente você vai lembrar isso tão claramente no dia da sua prova que você vai ficar até assustado. Vou deixar aqui embaixo o nome do aplicativo e também aqui na tela. Lembrando que não é publi. Queria eu que fosse, mas não é. Quanto mais você olhar, ver, rever esse conteúdo, mais fácil vai ser o seu conteúdo lembrar. Principalmente na hora da prova, que você pode estar um pouquinho ansioso se for concurso ou certificações. Se vocês quiserem também, eu posso gravar outro vídeo explicando como colocar revisões passadas, como fazer exatamente. Uma dica que eu já posso dar nesse vídeo é que você faça em forma de questões. Então, por exemplo, não faça só escrevendo uma sigla, por exemplo. Só escrevendo ali CMN. E daí você coloca embaixo a resposta. Não, coloque o que é o CMN, o que é o Banco Central. E daí embaixo você coloca a resposta e você revisa todos os dias. Faça essa revisão em voz alta. Então pergunte em voz alta e responda em voz alta. Uma outra dica bônus, inclusive, que essa é muito boa, que eu ao longo do tempo fui percebendo que eu fazia muito, e aí eu ainda faço agora para outras áreas de estudo, é você pegar
e simplesmente tentar conversar com pessoas aleatórias que não sabem sobre o tema que você está estudando e inserir no meio da conversa para que a outra pessoa pergunte coisas para você. Por exemplo, você chega para outra pessoa e pergunta para ela: você viu a notícia sobre o Banco Central hoje? Ou sobre o Bacen? Ou você viu como fazer regras de três é tão importante para a nossa vida? Qualquer coisa aleatória. E a pessoa vai te perguntar alguma outra coisa. Então ela vai te perguntar: não, eu não vi, o que é? Mas o que é esse Banco Central? O que é o Bacen? O que é o CMN? E ali você vai ter que se virar para responder. Literalmente, você se jogou nos lobos e você vai ter que dar um jeito de se virar ali nos 30 para responder para a pessoa. Então pega temas ali que você acabou de estudar e vai conversar com seu pai, vai conversar com sua mãe, vai conversar com seu tio, seu primo, seu filho, qualquer pessoa que não saiba absolutamente nada do que você está falando. E tente se explicar, tente se virar ali para aquela pessoa te engajar e te perguntar mais coisa e você souber responder. Uma das coisas que você também vai fazer para acelerar ainda mais seus estudos, o sono após o estudo. Tem diversas pesquisas que mostram, inclusive quando eu fazia Kumon, eu já fiz Kumon na minha vida porque eu era muito ruim em matemática, esse era meu nível. Bom, não sei se as pessoas são ruins ou boas que fazem Kumon. Geralmente tinha os dois níveis, tinha os dois tipos. As pessoas que eram muito boas queriam ficar ainda melhores, e as pessoas que eram ruins e queriam melhorar. Enfim, aleatoriedade que eu tô abrindo aqui. Mas eles falavam muito sobre você estudar e dormir. Então, por exemplo, você estuda de manhã cedo, seu cérebro tá fresco, faz revisões passadas, faz questões, e de noite você volta antes de dormir, então, tipo assim, 1 hora antes de dormir, você começa a estudar, faz revisões passadas, e logo você já tiver com muito sono, assim, você já tiver, nossa, tô cansado pra caramba, vai dormir. Isso vai te ativar algumas regiões ali, e seu cérebro, ele vai começar a entender que aquela informação ali antes de dormir é uma informação que precisa ser levada, e você começa ainda a continuar trabalhando, seu cérebro continua tentando resolver aqueles problemas, resolver aqueles tipos de estudo realmente, né, os problemas que você tinha ali no estudo durante o seu sono. Isso é muito bom. E sobre as videoaulas, não é pra mim assistir? Calma. Se você tiver questões relacionadas, questões comentadas sobre os temas, então tipo, é concurso, então tem bastante professores que fazem aulões explicando as questões. Assista. Não, é videoaula sobre um tema. Então você tinha ali videoaula sobre a história do Brasil. E é uma videoaula completa sobre o tema. Foca nas questões, principalmente por você já ter pouco tempo de estudo. Então você tem pouco tempo, deixa a videoaula para outro momento. Deixa a videoaula assim, você resolveu a questão, você não entendeu um ponto específico, aí você procura uma videoaula para solucionar esse ponto específico. Não faz o contrário. Porque, por exemplo, imagine uma videoaula que o professor vai explicar um monte de coisas e, na verdade, sua dúvida só era uma. Você não precisava de todo aquele resto de informação. Você só precisava de uma resposta para a sua pergunta. Evite ao máximo fazer esse esforço. Você já entendeu que ele é um estudo passivo, ou seja, você só está perdendo tempo que você não tem, e você poderia estar utilizando para resolver questões. Quanto mais esforço o seu cérebro fazer, melhor. Então, quanto mais o seu cérebro ele fala assim, não, se esforçar, porque, olha comigo, você vai se esforçar para fazer as questões, para entender ali e responder. Você vai se esforçar para colocar essas questões, as dúvidas dessas questões no aplicativo de memorização espaçada. Você vai ter que se focar para entender como responder essas questões, porque tipo, você vai ter uma questão, né, tipo, o que é parassintaxe, por exemplo. Ou me dê um exemplo de parassintaxe, você colocou no aplicativo de revisão espaçada. E você vai ter que encontrar a resposta para deixar ali junto. Então você já viu 3 vezes o conteúdo. Você vai ver a 4ª quando você revisar. Imagina, você já viu 4 vezes. Agora, quantas vezes você consegue fazer isso em 1 hora de estudo? Pelo menos as 3 vezes, né? De entender, responder, entender como colocar, entender a resposta do conteúdo. E depois, né, voltar revisando. Se você assistir o vídeo aula de 1 hora, só sobre parassintaxe, você vai ter perdido muito tempo. E aí que você não tem. Então, se você quer passar rápido, foca em entender onde está a sua maior dúvida, volta fazendo muitas questões, faz muita questão mesmo, 100, 200, 300 questões, mas realmente entendendo ali o que você tem dúvida, o que nessa questão ainda está sendo coisas que você não está entendendo, joga no aplicativo de revisão espaçada de uma maneira ali de pergunta e revisa o máximo que você puder. Revisa na fila do mercado, quando você estiver no horário de almoço,
quando você tá antes de dormir, volta revisando, fazendo com que quanto mais ativo seja esse estudo, melhor. Vale escrever? Não. Escrever é no aplicativo, para depois você revisar. Porque, por exemplo, imagina que você escreve todo o conteúdo da sua prova num livro, um caderno, né? Aí você grampeia, transforma num livro, você vai andar pra cima e pra baixo com esse caderno. Imagina se você esquece em algum lugar esse caderno. Nunca mais você viu. E tem outro ponto, porque no aplicativo a gente tem uma IA. E essa IA, cara, eu não sei como eu não sou paga pra fazer essa publicidade. Olha que publicidade boa que eu ia fazer. Essa IA, ela simplesmente vai entender onde você tá errando e onde você tá acertando. Se você estiver errando nesse ponto, a IA vai te mandar muitas vezes esse ponto. Agora, se você estiver acertando, a IA vai falar assim, ó, você já entendeu o assunto. Não vou te mandar tantas vezes, vou te mandar ainda pra você relembrar, mas não toda hora. Me conta aqui embaixo se você ainda não me contou, espero que já tenha contado. E também me fale o que você achou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em algum ponto. Me avisa aqui embaixo, porque vai ser muito legal eu ver sua opinião. E esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo, então eu espero que venham muito mais vídeos. Se inscreva aqui no canal, comente a sua opinião, comente se você gostou, se você não gostou também pode comentar aqui. Aqui está para ouvir as opiniões de todo mundo. Dá like nesse vídeo e até o próximo vídeo do canal.